Paz do Senhor. Abram comigo em Efésios capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 14. Vamos ler 3 versículos: 14, 15 e 16. Aleluia. Só o Senhor é Deus. Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém. Glória. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com toda a armadura. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Amém? Abraçando sempre o escudo da fé, para que possais sempre apagar os dardos inflamados do maligno. Senhor Deus, nós estamos à Tua presença nesta noite, ó Pai, e clamamos que o Teu bom Espírito nos conduza nesse momento de vitória, de sucesso, onde a Tua palavra nos alcança, nos transforma, nos vivifica, nos dá, ó Deus amado, um renovo de graça. Fala conosco esta noite, Espírito Santo. Somos dependentes de Ti. Cremos no poder da Tua palavra que diz que abra a Tua boca e eu a encherei. Ó Deus, nós abrimos, ó Deus, nossa boca, o nosso coração, o Espírito, ao mover do Teu Espírito e da Tua palavra. Fala conosco esta noite em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse texto de Paulo aos Efésios, no começo da carta, Paulo vem falando sobre o papel da igreja, quem é a igreja e onde ela está localizada, e fala de sua luta. E aqui, encerrando esse capítulo, ele nos orienta a nos revestir da armadura de Deus, porque nós temos uma guerra que é travada diariamente. E ele nos aconselha a nos revestir da armadura. Mas nesta noite eu não vou falar sobre a armadura de Deus. Eu quero falar sobre a fé que cria um escudo com a qual nós podemos apagar os dardos inflamados do maligno. Claro que Paulo aqui está usando uma linguagem de guerra, usando os símbolos da guerra, e ele traz a armadura não só como um ato protetivo na guerra espiritual que nós enfrentamos diariamente, mas também como armas de ataque, para que você possa, de fato, vencer as malignidades, as adversidades do dia a dia. Amém? E aqui ele diz que nós devemos estar sempre nos cingindo da verdade. A verdade, ela tem que estar sempre como uma roupa, como um vestido, como um cinto que segura o que você veste. A verdade tem que estar na sua vida de uma forma estabelecida, igual uma roupa que você veste. A verdade tem que ser. Você sabe por quê? Porque Satanás é mentiroso e pai da mentira. Quando você mente, você está dando lugar ao diabo. E aí há uma legalidade para Satanás agir. Então, para Deus agir, nós devemos agir sobre a verdade que é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Depois ele diz: calce os pés com a preparação do evangelho da paz. Pés fala de caminho, fala de caminhada, fala de se manter de pé, fala de se manter forte, porque são os pés que sustentam o corpo, é ou não é? Então o Senhor diz: olha, revista, cubra os seus pés, a sua caminhada, a sua força que te mantém de pé, com o evangelho que gera paz. Você não pode ter um evangelho que não vai mudar, porque evangelho é boa notícia, coisa nova, coisa boa, boa notícia. Então você tem que ter uma boa notícia que vai te manter de pé e que vai estar com você na sua caminhada cristã. E ele diz: olha, embraçando sempre o escudo da fé. E aqui ele coloca a fé como um escudo.
Para que serve um escudo na guerra? Para proteger. É ou não é para proteger? O escudo foi feito para isso. Para proteger. Proteger do quê? Você já viu filmes de guerra, principalmente os antigos, que quando eles faziam a formação e se cobria com o escudo, era para se proteger do quê? Das flechas. Porque ninguém se protegia de espada com escudo. Porque a espada é um confronto direto que você tem com a pessoa. Agora, o escudo não, ele te protege da seta dos dardos. E aqui Paulo usa essa seta como dardos inflamados. Sabe o que é isso, querido? Os dardos inflamados, você já deve ter visto isso também em filme. Quando se cercava uma cidade fortificada, com muros altos, bem altos, e quando nós falamos de muros altos, são muros de 6 metros, 8 metros, 10 metros de altura. E de lá de cima ficavam os arqueiros, que enviavam as setas. Daí a razão que Josué se manteve a uma distância que as flechas não alcançavam o exército, não alcançavam os sacerdotes, não alcançavam a Arca da Aliança. Então, o que acontecia? Quando se estava do lado de cá e precisava alcançar a cidade lá, eles cercavam a cidade. Se enviasse flechas, as flechas atravessavam e caíam. Só que isso não ia dar muito resultado. Então o que se fazia? Colocava-se fogo na ponta da flecha. E aí, quando acionava, o que caía lá dentro era o fogo, que incendiava a cidade. Incendiava, eles corriam, pegavam a água que tinha e apagava aquele fogo. A cidade ficava sem água, cercada por fora. O que acontecia? Mais cedo ou mais tarde ele se rendia. Mais cedo ou mais tarde se rendia. E nós, queridos, somos como cidades fortificadas. Aleluia. Nós somos como cidades cujo muro está estabelecida, a nossa salvação, a nossa fé em Cristo Jesus, é o Evangelho que nós seguimos, que nos protege. Somos como cidades fortificadas. Só que, se nós não criarmos uma proteção de cima para baixo, o que acontece? Nós ficamos vulneráveis. E muitos de nós não criamos essa proteção de cima para baixo. Nós deixamos a nossa mente muito fragilizada e exposta. E como nós deixamos a nossa mente fragilizada e exposta, nós podemos sofrer ataques de setas. Daí o Salmo 91 dizer: eu que me escondo no esconderijo do Altíssimo, ou seja, eu me protejo debaixo das asas do Onipotente, contra toda seta que voa de dia, mortandade que assola meu dia. Então, mas para você estar escondido no esconderijo do Altíssimo, você tem que estar absolutamente certo de quem você é em Cristo Jesus. Daí, o início dessa carta é mostrar exatamente qual é o papel da igreja, como ela foi resgatada e onde ela está hoje. Para que ela entenda que ela está acima de todo principado, potestades e poderes deste mundo. Só que muitos de nós não conhecemos o nosso lugar em Cristo. Não conhecemos. E aí, quando os dardos vêm, nós estamos vulneráveis. Como assim dardos? Pensa, por exemplo, lá em Provérbios 27, se não me engano, é 24, diz assim: onde não há difamador, cessa a contenda, assim como um fogo inflama e queima tudo
onde não há difamador, não há contenda. Ou seja, o fogo da contenda, da difamação, o fogo da língua grande, o que ele faz? Nos alcança. É ou não é verdade? Imagina que você está bem, alguém chega para você e você fala: você viu que falaram de você no Facebook? Só pode ter sido para você. Aí você fala assim: como assim? Quando você abre lá, está uma postagem agressiva que entra em você que nem fogo ardente e sai queimando tudo, destruindo tudo que você tem. Ou até não precisa estar numa rede social para isso, dentro de casa. Uma palavra que você escuta que inflama a sua alma de tal forma que você acaba reagindo, tornando-se vingativo, tornando-se agressivo, tornando-se frio, e aí você vai mudando seu comportamento por causa de uma seta maligna, um dardo inflamado. Estão entendendo? E Paulo diz: olha, você tem que se proteger, porque essas setas, elas estão aí, ó, da parte de Satanás para te alcançar, para te atingir. Então, que a primeira coisa que você tem que fazer é levantar o escudo da fé. Você sabe por quê, querido? Porque a fé, ela tem o poder de neutralizar a força de Satanás sobre a sua vida. Aleluia. Amém? A fé, ela vai dar a você a capacitação de vencer o mal. Aleluia. A capacitação de se proteger desses dardos inflamados, das calúnias, das contendas, das difamações, dos absurdos que vêm contra nós. Você sabe por quê? Porque a fé, ela vai te edificando, ela vai te fortalecendo, ela vai te enquadrando no perfil do crente forte. Estudando sobre fé, eu vi que no Velho Testamento não há advertência de Deus para que tenhamos fé, porque Ele traz os homens que já tinham fé. Por exemplo, quando Ele chega a Abraão e fala: sai da sua parentela e vem para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão saiu. E Ele diz: sacrifica o menino. Sacrificou. Aí Deus fez uma aliança com ele. Então deu-lhe o nome de Abraão. E esse homem agiu por fé de tal forma que Paulo diz que ele é o pai da fé. A fé de Abraão o justificou. Mas não, em lugar nenhum você vai ver Deus falando com Abraão para ter fé. Da mesma forma, Ele não fala com Moisés, assim, exigindo uma fé, como Jesus fazia, por exemplo. Jesus falava: tem fé. Homem de pouca fé. Ele fala: olha, vocês dão dízimo do coentro, vocês dão dízimo do cominho, mas esquecem de exercer misericórdia e fé. Vocês têm que fazer uma coisa sem deixar outra. Por que Jesus cobrou tanta fé? Porque era uma nova geração. A nossa geração é uma geração imediatista. É uma geração que já encontra muita coisa pronta, que não precisa ter fé para gerar. É uma geração que tem muita dificuldade de saber o que é fé. Por isso, queridos, Deus nos incita a ouvir. Sabe por quê? Olha só, lá em Romanos 10, 17, o Senhor diz assim: logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Ou seja, quando você começa a ouvir,
você vai começando a ter fé. Vamos trazer isso para um lado secular nosso. Alguém chega para você e fala assim: vamos entrar nesse projeto. Você fala: cara, mas esse projeto é muito alto, difícil de alcançar. Aí ele começa: não, mas nós temos um aliado. Aí esse aliado, ele é forte, ele abre porta. Aí você fala: mas e dinheiro? Falei: não, nós temos uma outra pessoa que está disposto a pôr dinheiro. Aí, ou não tem, suponhamos que não tenha uma pessoa que esteja disposta a pôr dinheiro. Aí a pessoa vira e fala assim: não, nós vamos conversar com ele. Aí ele começa a falar com o cara do projeto, aí aquela pessoa pega a grana e investe. Só que o projeto depende de você. E à medida que um chega e fala: vai dar tudo certo, o outro fala: eu vou pôr dinheiro, o outro fala: vai, vou mandar sim, o que vai acontecer com a sua alma? Você vai começando a acreditar naquilo. É ou não é verdade? E quando você acredita naquilo, você investe. Isso é tão sério, gente. As pessoas precisam tanto acreditar e acreditam tanto no que ouvem, que a gente vê o que está acontecendo hoje a nível de relacionamentos via internet. Alguém acessa alguém do outro lado, não conhece essa pessoa, não vê essa pessoa, ela posta uma foto, você olha aquela foto, acredita naquela foto, acredita que aquela pessoa é aquela foto, e fica naquele relacionamento por 2, por 3 anos, acreditando em tudo que vê e ouve. Por isso a Bíblia nos incita a ouvir a palavra de Deus. Porque quando você começa a ouvir a palavra de Deus, você começa a gerar fé. Amém? Você começa a gerar fé. Gerar fé em quem? Em Deus, que é a essência da palavra. Você começa a gerar fé em Deus. E aí, à medida que você vai gerando fé em Deus, as coisas na sua alma começam a mudar. Seu ponto de vista começa a mudar. Seus ouvidos começam a mudar. E aí o Senhor nos incita a fazer mais, ouvir mais, aprender mais. E aqui eu quero mostrar para vocês, abra comigo aí em 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5, verso 7. Diz assim: porque nós andamos por fé e não por vistas. Nós andamos por fé e não por vistas. Quando você começa a ouvir a palavra de Deus, a palavra de Deus começa a penetrar a sua alma, você começa a conhecer a Deus, conhecer como viver melhor, daqui a pouco você já não precisa ver para crer. E aí, você já não anda mais pelo que vê, mas por aquilo que crê. Então, querido, você pode profetizar ao ponto de dizer: olha, eu já não ando mais por vista, eu ando pela fé. Porque o que eu vejo é uma sentença, o que eu vejo é uma derrota, o que eu vejo é um fracasso, mas a fé diz que eu vou ser vitorioso. A minha fé diz que vai dar tudo certo. A minha fé diz que esse diagnóstico está errado, que vai cair por terra. A minha fé diz que esse remédio vai dar certo. A minha fé diz que Deus me perdoa. Amém, queridos? Porque se nós formos olhar só por vistas, vamos acabar, se formos andar só por vista, acabamos depressivos. É ou não é verdade? A gente acaba depressivo. Porque você olha a situação, olha a circunstância, tá tudo do mesmo jeito, nada mudou. Nada está mudando, nada está diferente. Você só passa a andar corretamente quando você tiver fé. Fé em si mesmo,
Fé em Deus, fé que vai dar tudo certo, fé que as coisas vão acontecer, fé que aquela situação vai mudar. A fé muda a situação. Amém? Muda de tal forma, querido. Abra comigo em Mateus 9. Deixa eu mostrar 2 casos aqui interessantes para você sobre atitudes de fé. Mateus, capítulo 9. Vamos ler aqui a partir do verso 27. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Você crê que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme vossa fé. Olha aqui que nós vamos ver. Por que será que Jesus abordou ele? Você crê mesmo que eu posso fazer isso? Porque Jesus conhecia o coração, conhecia a mente das pessoas. E de repente Jesus pode ter visto naquele homem um sim. Quem sabe? Talvez. Sabe o que nós aprendemos com isso, querido? Que você pode até aproximar de Deus com um talvez. Pode ser que Deus me ouça, pode ser que Deus vai agir, pode ser que as coisas vão acontecer. Mas vai chegar a hora em que Deus vai perguntar para você: você crê que eu posso? E aqui eu quero te advertir uma coisa que Deus falou comigo uma vez. Muitas vezes a gente crê que Deus pode. Ele é Deus, Ele é Senhor, Criador dos céus, Criador da terra. Promove o novo nascimento. Promove a conversão de algumas pessoas. Muda situações. A gente sabe que Deus é poderoso para fazer. Mas muitas vezes nós não cremos que Ele fará por nós. Ele pode fazer, mas será que fará por nós? Talvez esses cegos tenham pensado isso. Talvez eles tenham pensado assim: Jesus tem poder, já curou muito cego, já curou muito doente, já libertou muito cativo, expulsou muito demônio, mas será que Ele fará isso por nós? E aí Jesus pergunta: você crê que eu posso? Nessa hora Jesus estava dizendo: olha, eu posso. Se eu posso para todos. Amém? Amém. E ele disse: sim, Senhor, nós cremos. Jesus disse: faça-se conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. A gente vê esse texto, você acha até graça. Você imagina que você era um cego, é curado, não vai contar isso para ninguém, gente. Não vai contar que foi um fulano, que foi Beltrano, que foi na igreja tal, que foi pastor tal que orou. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda a terra. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte: se você gerar fé o suficiente para ter uma atitude, ainda que você não entenda ou não creia o suficiente para saber se Deus vai agir naquela causa, você tem que dar um passo de fé. Amém? Amém? Amém. Tá, vamos andar mais um pouquinho aqui. Vamos voltar aqui um pouquinho. Deixa eu mostrar aqui outro caso. Verso 19. E Jesus levantando-se o seguia e também... Não. E Jesus levantando-se o seguia e também os seus discípulos.
Eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Olha o entendimento dela. Ela entendia que ele não precisava, olha o nível de fé dessa mulher. Ela entendia que ele não precisava nem liberar a palavra, nem tocar nela, nem fazer nada. Bastava que ela, com a sua fé, se aproximasse, ela tocasse. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã. Olha só, a tua fé fez isso. Não foi o toque de Jesus, não foi as vestes de Jesus, não foi a palavra de Jesus. Jesus deixou muito claro que o que promoveu aquele milagre foi a fé. Amém, queridos? Então, uma coisa que você precisa desenvolver na sua vida é fé. Porque a fé forma um escudo protetor contra os ataques de Satanás a favor da sua alma. Quando alguém dizer, aí, vai dar erro, vai se dar mal, você diz assim, eu creio. Amém? Eu creio, porque quando você crê, você tem uma fé que gera uma atitude. Você gera uma atitude para poder fazer, para poder agir. Claro que muitas vezes a gente tem que ir para diante de Deus e buscar essa fé. Não é verdade? Porque às vezes você não tem fé para aquilo, você não tem coragem para aquilo, você não tem condição para aquilo. Mas também a gente não vai se emocionar igual Pedro, que quando viu Jesus andando sobre as águas, ele disse: Senhor, é o Senhor? Ele disse: sou eu. Ele disse: manda que eu vá até ti. E Jesus disse: vem. Aí ele ouviu a palavra e foi. Aí ele foi. Jesus mandou e ele foi. Eu acho que passou pela cabeça de Pedro assim: se Deus falar comigo, eu vou. Muitos de nós é assim, né, gente? Só vou fazer se Deus falar comigo. Aí Deus fala com o cara: vem, vai. Aí chega no meio do caminho, vem as circunstâncias, as dificuldades. Falta o dinheiro, falta o recurso financeiro, falta o recurso emocional, a esposa surta, os filhos não concordam, a situação fica difícil, o marido perde emprego, aí vem as circunstâncias. Aí o que acontece? Aquela fé que nos fez tomar aquela atitude começa a nos afundar. Por quê? Porque a gente não foi fortalecido na nossa fé pessoal. A gente foi fortalecido na palavra. Vem! Então, quando afundou, no caso de Pedro, Jesus tomou ele pela mão, puxou para cima e o devolveu ao barco e disse para ele: homem de pequena fé. Sabe o que nós aprendemos? Que nós precisamos ter fé para ouvir e obedecer, mas nós precisamos ter fé para nos manter ouvindo e obedecendo. Amém? Amém. Senão a circunstância nos afunda. Senão a situação nos afunda. Então você não basta ter fé para falar: não, eu vou. Você tem que ter fé para se bancar dentro daquela situação. Amém, queridos? Se você não tiver a fé, afunda. Aí o dardo chega. O dardo inflamado do maligno chega. E aí você tem que levantar o escudo para se proteger. Porque quando você ouve não só de Deus, mas pode ouvir de qualquer outra pessoa, você tem fé suficiente? Não, filho.
Você está vendo que você não devia ter feito isso. Tinha fé o bastante, não. Aí você fala, é verdade. Tinha fé o suficiente para isso tudo. Então, amados, se a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo, em que já não vamos andar mais por vistas, mas sim pela fé, nós precisamos entender, e eu quero que você abra comigo aí em 2 Coríntios 4. Eu quero respaldar o que eu vou falar aqui. 2 Coríntios 4. Lá na frente um pouquinho. Está escrito assim. Ora, nós temos o mesmo espírito de fé. Ora, temos o mesmo espírito da fé, conforme está escrito. Crie, por isso falei. Estou no verso... não falei não, né? 2 Coríntios 4:13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Outra coisa que a gente precisa aprender, que o que fortalece o escudo da fé que a gente tem, sabe o que é? Falar aquilo que você acreditar. Eu creio que eu vou chegar lá e aquele homem vai mudar o entendimento dele. Eu creio que o Senhor vai libertar. Eu creio que o Senhor vai mudar o posicionamento. Amém? Eu creio que as coisas vão mudar, que as coisas vão acontecer. Eu lembro bem que quando nós éramos novas convertidas, nós fazíamos parte de um grupo de intercessão chamado Guerreiros de Oração. E uma das coisas que a gente fazia nos Guerreiros de Oração era orar para que Deus nos desse horário nobre na televisão. Pensa que naquele tempo a emissora mais vista, mais conhecida, mais forte, era a Rede Globo. E aí nós orávamos para que Deus nos desse um horário nobre na televisão para evangelizar. E aí a nossa discipuladora dizia assim, quem crê? Nós dizíamos, nós cremos, eu creio. E a gente saía da reunião de oração falando assim, eu creio que Deus ainda vai dar um horário nobre na televisão para o evangelho ser pregado. Deus levantou outras emissoras, levantou evangelistas, levantou dinheiro, levantou recursos, levantou igreja, e a igreja está lá no horário nobre. Glória a Deus. Amém? Amém. A principal emissora até hoje, como era naqueles dias, instrumento de Satanás. Deus levantou outra emissora, levantou dinheiro, levantou igrejas para estar no horário nobre. Então, querido, se você crê, você fala, eu creio. E se eu criar, eu digo, eu falo. Ah, pastora, mas nem todo mundo, se você falar, todo mundo crê. Nem todo. Fale sozinho. Fale que nem eu falo. Fale sozinho, fale sozinha. Se fulano não crê, creia só, mas fala. Senhor, eu sei. Senhor, eu creio. Senhor, eu tenho certeza. Senhor, eu sei que Tu és poderoso. Eu creio que o Senhor vai agir a meu favor. Fale sozinho, faça em oração, fale durante o dia, cante, profetize, declare. Porque se eu creio, eu falo aquilo que eu creio. Amém? Amém. E aí, querido, sabe o que vai acontecer com você? Toda vez que vier maligno para dizer que você é preto, branco, rosa, verde, gordo, magro, você levanta o escudo da fé e nada te atinge, amém? Você é culpado, eu vou acabar com a tua raça, eu vou te processar.
Eu já contei esse testemunho aqui, eu vou contar de novo. Logo que eu comecei meus dias de motorista, tem alguns anos, eu vim por uma avenida atrás daquele hospital ali nas 900 ali, entre as 900 e as 700, ali. E tem uma parte aqui no setor hoteleiro, setor hospitalar, que é só ida, não tem volta. A volta é do outro lado. E aí, o que eu fiz? Eu peguei, e tô achando que vem carro de lá pra cá. Tô bem achando que vem carro de lá pra cá. Aí, eu fui e olhei no retrovisor. O carro tava atrás de mim. Olhei pra frente, não via carro nenhum, dei seta, entrei. Quando eu dei seta pra esquerda, que eu entrei, lá veio o carro, pá! Eu só vi a hora que eu dei na porta do carro. Aí o cara encostou assim. Falei, cara, eu não te vi. Na minha cabeça, ele estava fazendo uma ultrapassagem errada. Mas aí eu olhei, aí continuei olhando e vi que era só uma única via única. Não tinha mão e contramão. Ele, você me pegou. Você, como é que você vai entrar na esquerda, estando no meio da avenida? Você tinha que encostar. E ele me deu aquele sermão clássico. Falei, moço, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tenho uma consulta marcada num posto aqui perto. Fundação, estou esperando há 3 meses, eu não posso perder essa consulta. O senhor desce na delegacia, meu irmão é polícia, meu irmão vai te encontrar lá. E aí eu vou ligar para ele te encontra lá, você faz a ocorrência, que aí eu entro em contato com você. Aí ele foi e pegou meu telefone, pegou o número, não sei o que, e eu liguei pro meu irmão e desci para a consulta. Fiz a consulta, voltei, cheguei na delegacia, meu irmão já estava lá. Meu irmão pegou o telefone e falou assim, oi fulano, sou irmão da moça que bateu seu carro, e qual foi o carro que ela bateu? Aí ele falou, Mercedes. Aí ele, qual Mercedes? Aí o cara falou, Mercedes. Aí respondeu pra ele, né? Aí ele, Mercedes? Aí ele, acho que o cara respondeu sim. Aí ele virou pra mim, você é doida, bateu no Mercedes. Ele joga isso na minha cara até hoje. Você é doida, você bateu no Mercedes. Eu falei, gente, eu não conheço carro não, pra mim é tudo igual. Aí, gente, aquilo tirou a minha paz. Eu fiquei muito nervosa, perdido. Aí eu fui para Jesus e falei assim, Senhor, o Senhor conhece a minha condição, sabe que eu não tenho como transferir essa responsabilidade para minha irmã, e eu estava dirigindo o carro da minha irmã. O Senhor age na minha causa, Senhor. Quem tem uma Mercedes tem seguro, quem tem seguro pode. Quem tem Mercedes pode, Jesus, age a meu favor. Aí, meu irmão, caraca, vai ficar caro demais. Aí a Edna falou, não, fica fria, a gente vai dar um jeito, vou ligar pro seguro, ver o que pode ser feito, a pólice vai ser cara. Mas aí a Edna ficou assim, eu naquela aflição de alma, eu fiz uma oração. E orei, clamei diante de Deus e fiquei só na minha, profetizando. Deus, eu creio no milagre, eu creio que o Senhor vai me libertar, eu creio que o Senhor não vai permitir que isso aconteça. Aí a Edna chega para acionar o seguro, o cara pôs meu nome, pôs telefone, mas não pôs a placa do carro. Simplesmente ele não tinha como acusar ninguém, porque não tinha a placa do carro. Sumiu a placa do carro. Ele pensou em tudo, menos de anotar a placa do carro. Aí ele falou assim, então tá, eu vou ver o que eu faço. Sumiu, nunca mais o homem nos procurou. Nunca mais. Até hoje meu irmão joga na cara que eu bati numa Mercedes. Mas o que eu quero dizer para você, contar para você, é que quando você tem fé, por mais difícil que seja a situação,
Quando o dardo inflamado vem, você levanta o seu escudo e se protege. Você protege a sua mente, você protege seu coração, você protege, porque o escudo, o pavês, é um escudo grande. Ele é feito para isso, para proteger a sua cabeça, proteger seu coração, proteger os seus órgãos vitais. Querido, porque tudo começa aqui na mente, no coração. E a sua fé vai te fortalecer para você vencer o mal, vencer os dardos inflamados do maligno. Venha de onde vier. Porque o nosso Deus, Ele com a sua palavra nos capacita a isso. Sabe por quê? Porque assim como a chuva não cai na terra e não volta para o céu, sem que antes faça o que lhe apraz, assim é a palavra que sai da boca de Deus, não volta para Ele, sem fazer o que tem que ser feito. Amém, Senhor. Glória Está escrito. Então creia, a palavra de Deus ela é poderosa para agir na sua alma, no seu coração, na sua mente, para que quando os ataques vierem, você levanta a sua fé. Sabe por quê? Porque você crê e já não vive pelo que vê, você vive pelo que você crê. Aí pode vir o diagnóstico que vier, a falência que vier, a dificuldade que vier, a sua fé vai te manter de pé, protegido, guardado, fortalecido, vivificado, porque Deus quer isso para nós. Amém, queridos? Fé gera atitudes, fé gera resultados. E para encerrarmos, eu quero que você leia comigo um versículo. Marcos 11, 24. Leia comigo, Marcos 11, 24. Aliás, vamos começar no 21. Que eu gosto desse texto. Foi uma coisa que minha discipuladora falava muito conosco. Marcos 11, 24. 21. Marcos 11, 21. Diz assim, correndo para a gente tomar ceia. Então Pedro, levantando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Essa palavra aqui, fé em Deus, lá no grego tem um significado de tende a fé do tipo de fé que Deus tem. Sabe qual é a fé que Deus tem? É a fé que traz o que não existe à existência. Aleluia. Deus nos diz: tem fé como Deus. Gera, traga à existência. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: erga-te e lance no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. O que Jesus está dizendo, queridos, que por maior que seja a circunstância, se você tiver fé, a coisa vai acontecer. Amém? Que ninguém vai chegar para monte nenhum e falar assim: monte, não estou gostando de você aqui não, sai daqui e vai para ali. Ninguém vai fazer isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte: ainda que você fosse fazer uma coisa dessa, você tem que ter uma fé que não duvida. E ele usou o monte justamente porque é uma coisa grande, poderosa demais. Quem que vai crer realmente? Não, eu vou dar ordem para esse monte, ele vai sair do lugar agora e ele vai sair. Você vai chegar no ponto, você vai duvidar, e se ele não sair? Mas Jesus disse: não duvide no seu coração, não duvide, creia. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crendo, recebereis. Tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. Está aqui, ó. Verso 24. Credes que recebestes, e assim será convosco. Você vai crer que eu recebi,
que acontece com a maioria das pessoas? Elas não creem que recebeu. Creem que Deus pode fazer. Creem que Deus é poderoso para fazer. Creem que se ela orar, Deus pode ouvir a oração. Mas ela não recebe a resposta. Porque a fé tem que dar uma resposta. E a resposta da fé é: vai acontecer. Amém? Amém. Vai acontecer. Não aconteceu hoje, mas vai acontecer amanhã. Se não acontecer amanhã, não vai acontecer depois da manhã. Mas que vai acontecer, vai. Amém? Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Crede. Porque se você crer, o que você pedir em oração e receber, será feito. Amém? Vamos ficar de pé.